Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 51 da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2021. Então, bora lá! E ela começa assim. O ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí, mantendo a velocidade constante de 80 km por hora. 15 minutos depois, o ônibus R sai de Jundiaí com destino a São Paulo, também com velocidade constante de 80 km por hora, e percorrendo, em sentido contrário, o mesmo trajeto do ônibus P. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 50 km, os ônibus se encontrarão a uma distância de São Paulo igual a... Então, antes da gente começar a resolver o exercício, já curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Agora que você já fez isso, bora responder a questão. Esse exercício nada mais é do que um exercício que pede para você o conceito de encontro. Então ele pergunta assim, o caro vestibulando, você sabe o que é encontro? É isso que você precisa saber. Então, basicamente o que a gente precisa lembrar é que o encontro é quando você tem o espaço dos ônibus, ele vai ser iguais, eles serão iguais. Então o S do P vai ser igualzinho ao S do R. Mas antes da gente fazer isso, é extremamente importante você pensar no desenho. Então eu tenho a estrada. Essa estrada é de SP até Jundiaí, ou de Jundiaí até SP. E ela apresenta 50 km de extensão. E aí ele fala que eu tenho o ônibus P. Esse ônibus P, ele tem uma velocidade de 80 km por hora e ele saiu num determinado horário. Só que na hora que ele saiu, ele saiu, beleza. Aí a gente tem o ônibus R. O ônibus R, ele está aqui exatamente em Jundiaí e ele está saindo de Jundiaí com uma velocidade de 80 km por hora. E aí a gente vai ter que pensar, qual é o nosso referencial para fazer essa questão? O nosso referencial, eu vou estipular que o nosso referencial vai ser São Paulo. Então São Paulo vai ser o ponto zero. Jundiaí vai ser o nosso ponto 50 km. Para você conseguir fazer isso, você precisa pôr o referencial. Por quê? Porque o meu referencial ele vai de lá para cá. Então, quando você coloca a referência, você consegue estipular que, na verdade, esse R tem uma velocidade negativa de menos 80. Porque isso vai ser importante para aplicar essas equações na fórmula. Depois disso, o que a gente tem é que esse ônibus do ponto P, esse ônibus P, ele andou durante 15 minutos antes do ônibus R sair de Jundiaí. Então ele percorreu um trecho aqui. E quanto vale esse trecho? Quanto vale esse trecho? A gente tem que calcular. Ele vai valer, se você usar a velocidade média, igual a ΔS dividido por ΔT. Isso praticamente em todos os exercícios você pode usar, é só saber. Então, a velocidade média do ônibus P é de mais 80 km por hora. O ΔS que a gente vai achar vai sair em quilômetros. O ΔT a gente precisa usar em horas. Esses 15 minutos aqui não podem ser usados aqui. Então, como eu vou converter? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Então, eu sei que 15 minutos equivalem a X horas. E aí, se você fizer isso aqui, você vai chegar que 15 minutos equivale a 1/4 de hora. Então, eu pego 1/4. Então, é a mesma coisa que eu dividir 80 por 4, quando eu fizer a multiplicação em cruz aqui. Esse ΔS vai chegar em 20 quilômetros. Então, esse é o espaço inicial do ônibus P. Então, esse ΔS vale 20 km. Agora sim a gente pode usar na equação do
encontro. Então eu sei que, como eles estão em MRU, ambos estão em MRU, movimento retilíneo uniforme por causa da velocidade ser constante, os dois estão assim, então basta usar o sorvete para as duas equações. Então eu terei o S0 do P mais V0 do PT é igual ao S0 do R mais V0RT. O S0 do P é de 20 km. O V0 do P é de 80 km. O S0 do R é de 50 km. E o V0 do P é de 80, é de menos 80, faltou o menos ali. É de menos 80 km. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o tempo é igual, se eu passar esse 80 para o outro lado, vai dar 160, porque vai ser 80 mais 80. 160t é igual a 20 menos isso aqui dá 30. É 50 menos 20, porque o 20 passou para o outro lado, dá 30. Então eu chego que o tempo que eles vão se encontrar será em 30 dividido por 160 horas. Só que ele não quer o tempo, ele quer saber qual é a distância de SP que os ônibus se encontrarão. Então ele quer saber qual é a distância de SP que os ônibus se encontrarão. Então ele quer saber qual é esse valor aqui. E esse valor vai ser dado por qualquer uma das equações que você usar. É só qualquer uma dessas duas equações. Eu vou usar a da equação do ponto P, a equação do ônibus P. Então eu terei que o S0, o S final, que é o que eu quero saber, é igual a 20 mais 80 vezes 30 dividido por 160. Isso daqui é o tempo que ele percorreu. Esse aqui é o espaço que eu quero. Esse aqui é o espaço inicial do ônibus P. Basta usar SP é igual a 20 mais, aí se eu cortar esse 80 com esse 160, vai dar 2 aqui embaixo, aqui vai dar 15. Então vai dar 20 mais 15 e dá 35 quilômetros. E a gente chega na nossa alternativa B, que é a alternativa gabarito da questão de Jundiaí, e aí você passa na faculdade e no curso que você tanto queria. Mas eu vou dar uma dica a mais aqui, porque como esse era um teste, às vezes você não precisa fazer essa contaiada que a gente tem aqui. Por que eu digo isso? Porque você poderia simplesmente pegar e fazer isso aqui, ó. Eu sei que aqui eu tenho 20 km. Até aqui você precisaria fazer. Eu sei que aqui eu tenho 20 km. Então, o que falta para São Paulo são 30 km. Porque se eu andei 20, me faltam 30 km. Como eles estão na mesma velocidade em módulo, significa que eles vão se encontrar exatamente no meio do caminho entre eles. E qual é o meio do caminho entre eles? Será 15 km para o R e 15 km para o P. E aí ele andou 20 km antes, mais 15 e 35. Então você poderia agilizar o seu processo de raciocínio, o seu processo de resolução, para poder perder tempo, para poder economizar tempo numa questão e ganhar tempo para fazer outras questões que são mais difíceis. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima e eu acho um beijo e um queijo. Tchau!